Pessoal, o tema da semana é Cracolândia. Vocês sabem que no mês passado o governo do estado, em parceria com o governo da prefeitura, fez aí uma limpeza na região e os usuários de crack que estavam concentrados em um único ponto foram espalhados por outros 23 pontos da cidade de São Paulo, numa tentativa sobre uma justificativa de limpeza mesmo, no sentido de retirada desse problema, de oferecer uma solução para ele com a internação compulsória, que foi feita com o uso da violência policial, como sempre, né? Um processo que acontece desde que aquela população está ali, desde os anos 90. Só que para entender o porquê que o governo tem tanto interesse nessa área, a gente precisa compreender o que é essa área, né? A região da Luz é uma região que já passou por alguns processos de intervenção do Estado, desde a colocação ali da Sala São Paulo, do Museu da Língua Portuguesa, para uma tentativa de melhoria da região. Na verdade, se tem ali de fato uma tentativa de melhoria, mas no sentido de alteração do público, né, ou das pessoas que ali moram. E desde os anos 90 o governo tenta tirar essa população de lá com o uso da força, né? Nós temos naquela região não apenas usuários de crack, como o nome sugere, mas também uma série de outros tipos sociais excluídos, e que o governo tenta porque lá é uma região, tenta tirar porque lá é uma região de fácil especulação imobiliária. O que acontece? Como a gente já viu em alguns outros temas, né, eu tenho regiões da cidade que são prontas à especulação. Basta com que haja ali um empreendimento que ele vai fazer com que toda a área seja valorizada, né? A instalação de um shopping, a instalação de uma grande empresa pode modificar toda uma região. Só que a região da Cracolândia, desde os anos 90, vive com essa população que, entre muitas aspas, não condiz com os desejos do governo. Então, o governo já até tentou dar incentivos para empresas se instalarem lá, e as empresas sempre falam que não vão se instalar naquela região por conta da quantidade de usuários de crack, que é sempre a desculpa principal, e de pessoas de baixa renda. Nisso, né, envolvido em tudo isso, eu ainda tenho uma região de patrimônio histórico e uma região que está no plano diretor da cidade como uma área que pode virar um conjunto habitacional, uma pequena parte, um conjunto habitacional, só que não vai beneficiar as pessoas que lá moram. Só pode beneficiar pessoas que trabalham no centro, e quem está na Cracolândia, muitas vezes, grande parte, não tem trabalho. Então, uma questão toda complexa que envolve muito mais do que só a questão das drogas, né? Só existe esse interesse em retirar a população de lá por conta do interesse de especulação imobiliária, porque é muito próximo a grandes áreas de São Paulo que já são valorizadas. Então é aquele último reduto ali de uma população pobre que precisa ser expulsa. Essa é a lógica por trás da ação do governo do estado e da prefeitura agora com o prefeito João Dória. O que acontece em tudo isso? Além de eu ter essa retirada com uso da força, com violação de direitos humanos, inclusive a secretária de Direitos Humanos do governo do Dória pediu demissão por conta dessa ação da Cracolândia, eu ainda tenho a questão de que pegar usuários de crack, que é uma droga super pesada, e interná-los à força, de maneira arbitrária, compulsória, não traz benefícios. Na verdade, o que a gente tem é um índice de recaída muito grande e uma transferência, uma simples transferência do dinheiro do setor público para o privado, porque essas clínicas muitas vezes são privadas. Qual seria aí a solução, né? Na verdade, oferecer a opção da pessoa se internar, se ela quisesse, e aos que não querem, porque há quem não quer, né? Oferecer a redução de danos, né? A política de que a gente sabe que a pessoa é usuária, já foi utilizada em Santos, por exemplo, que era o oferecimento de seringas para usuários de heroína para não propagar o vírus do HIV, o vírus da AIDS, através dessas seringas. Veja, não é que o Estado está endossando o uso de drogas. Na verdade, ele está enfrentando a situação como uma realidade, como ela existe, e para que eu não tenha uma doença, uma epidemia ou algo assim, eu faço uma redução de danos, inclusive para o próprio usuário. Para isso, uma política toda toda envolvendo as ciências sociais, a assistência social no meio disso, algo que é pouquíssimo interessante para o governo que quer, na verdade, tirar aquela população dali. Envolvido em tudo isso, ainda tem uma mídia pesada atrás dessa questão, que fica só mostrando os usuários, o índice de criminalidade,
e ainda histórias emblemáticas de como o crack afeta, por exemplo, qualquer população, né? No Fantástico, recentemente, eles passaram uma matéria de um jovem que era muito rico na infância, inteligentíssimo, com excelentes notas, num colégio ótimo de São Paulo, e que foi encontrado na Cracolândia, que os amigos levaram para uma clínica de forma não forçosa e que alguns dias depois morreu. E aí ele foi tido ali como, nossa, o exemplo típico, né, do jovem rico que vai parar nas drogas, que é um caso em milhões de casos que vão, na verdade, por falta de opção mesmo, no sentido até de não perspectiva de vida, etc., e que estão na Cracolândia usando ou não crack, né? E foi tomado aí como um super caso. Também tem o caso do Richthofen, né? Enfim, umas coisas que a gente não entende muito bem porque não se mostra a realidade total. Na verdade até se mostra, mas num horário não tão nobre, né? No Fantástico foi a história do menino rico, num programa chamado Como Será, que ninguém conhece porque passa de sábado às 8 da manhã, mostraram a história de uma menina que nasceu na Cracolândia, que foi usuária de crack por muito tempo, mas que depois conseguiu, por opção própria, ir para uma clínica, se tratar, virou jornalista, escreveu livros sobre, né, porque também é um caso de sucesso em muitos, mas que por vontade própria fez tudo isso, mas também não é mostrado com grande evidência. Enfim, voltando ao ponto, né, a questão da Cracolândia é mais uma questão de especulação imobiliária, de território, do que uma questão de saúde pública, mas ela está envolvida porque da forma que se faz, na verdade, a gente tem um desserviço a essa população excluída. Bom, é isso, uma boa semana para todos vocês e até o próximo vídeo.